Muito bom. Bem, olá a todos, né? Obrigado por mais essa oportunidade de nós estarmos aqui juntos fazendo esse estudo, né? Continuando, né? Porque eu terminei o capítulo 2 semana passada, quando eu usei o exemplo da realeza terrestre para demonstrar o ponto de vista da vida futura. E hoje nós vamos começar no capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Então vamos lá. Que vosso coração não se turbe. Crede em Deus. Crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Porque eu me vou para vos preparar lugar, e depois que eu tenha ido, e que vos tenha preparado lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver, aí estejais também. Né? Muito bom. Vamos lá pelo título, né, do capítulo. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Quando Cristo disse isso para nós, muitos de nós ficamos sem entender, porque a base que nós temos é aqui, da nossa vida presente, aqui na Terra, né? Nós entendemos como muitas moradas, talvez assim, muitos bairros, muitas cidades, muitos estados, muitos países, né? E apesar de nós vermos na ficção nos mostrar o universo, nos mostrar outros mundos, né? E esses filmes de ficção nos mostram muitas vezes eles habitados por extraterrestres, etc., né? Nós precisamos entender o seguinte, que nós já temos a noção de que o nosso mundo não é o único habitado. E antes nós tínhamos essa pretensão de que o nosso mundo é o único habitado. Né? Mas além de nós já termos esse pressentimento, tanto que não é à toa que fizemos esses filmes de ficção, né, que já traz essa ideia de outros mundos, porque isso nós temos intuitivamente. Nós sabemos em espírito que existem sim outros mundos. Mas a doutrina espírita vem confirmar que realmente, né, existem vários mundos como a Terra, vários mundos inferiores à Terra em questão de seres humanos e vários mundos superiores à Terra em questão de seres humanos que ali estão encarnados. E eu fiz um comentário no estudo anterior, na quarta-feira passada, sobre o fato de que nós, seres humanos, muitas vezes nós classificamos o ser humano assim. Quando alguém faz alguma coisa de errado, a gente fala assim, poxa, mas nem parece um ser humano. Aí eu até comentei, não, aí que está, é um ser humano mesmo. Porque se está na condição de um ser humano, é porque está na condição de um ser que escandaliza, de um ser imperfeito, de um ser que tem falhas, de um ser que tem orgulho, tem arrogância, tem vaidade, tem egoísmo e tantos outros vícios que nós temos ainda na Terra. Então, sinônimo de ser humano é sinônimo de imperfeito, de um ser imperfeito. E apesar de eu já ter adiantado, aqui no capítulo 3 confirma isso. Quando nós vamos lá na causa das misérias humanas, que vem nos falar assim, ó, espanta-se em encontrar sobre a terra tanta maldade e más paixões, tantas misérias e enfermidade de toda sorte. E se conclui disso que a espécie humana é uma triste coisa. Olha aqui, ó. Aqui está falando que o ser humano não é um anjo. O ser humano é um ser imperfeito. E até o coloca como uma triste coisa. Olha só, né? Porém, aqui vem nos dizer, esse julgamento provém do ponto de vista limitado em que se está colocado e que dá uma ideia falsa do conjunto. Olha só, como assim? Bem, vamos entender. Nós estamos na Terra. Nós sabemos que a Terra é um mundo de provas e expiações. Quer dizer, é um mundo de misérias, decepções, sofrimentos, dificuldades, é o que nós vemos. E nós vemos também que as pessoas que estão neste mundo são imperfeitas, são falhas, são orgulhosas, como eu disse agora há pouco, né? São imaturas espiritualmente, a infância da humanidade. Então, sinônimo de ser humano na Terra é sinônimo de um ser, podemos até dizer, um ser ainda maldoso, ainda mais para o mal do que para o bem.
Porque por mais que a gente vê muitas pessoas no seu cotidiano, né, cuidando das suas famílias e tudo, a gente fala, não, mas o ser humano aqui na Terra ele é bom. Ele é bom na frente ainda, né? Mas por trás ele é orgulhoso sim, ele humilha os seus semelhantes, ele maltrata os seus parentes, os seus mais próximos e os que são mais afastados. Ele prejudica o outro ainda, ao invés de trazer paz, ele traz a guerra. Digamos, nós ainda somos um pouco bárbaros. Então, na Terra, ser humano é igual a ser imperfeito. Ser humano é igual àquele ser que está mais para o mal do que para o bem. Então, o título de ser humano na Terra condiz com o que ele é atualmente. Só que ali diz que a gente tem uma falsa ideia do conjunto. Vamos tentar entender? É assim, é porque os seres humanos não estão localizados só na Terra. Os seres humanos estão localizados em toda a humanidade, que sai da humanidade terrena. Nós temos um coletivo que é a humanidade terrena. Mas existe uma humanidade universal. Quer dizer, em todos os planetas que existem no universo, quase em todos que são habitados, nós temos seres humanos. Porém, por exemplo, o capítulo 3 vem nos falar dos mundos felizes. Lá os seres humanos são felizes. Por que são felizes? Porque são bons. Olha só, então quer dizer que ser humano é sinônimo de bondade em mundos felizes, não na Terra, em mundos felizes. Tá certo que na Terra tem um ou outro ser humano bom, mas não é a regra. A regra no mundo é que nós ainda sejamos o quê? Ainda muito ignorantes. Mas em mundos felizes a regra é que o ser humano é um ser bom. Então lá, se porventura alguém fizer alguma maldade, aí sim, se alguém disser assim, nem parece um ser humano, isso sim no mundo feliz condiz. Entenderam a ideia? Tá? Por quê? Como o próprio capítulo vem dizer, há muitas moradas na casa de meu Pai, há muitas moradas no universo para os filhos de nosso Pai. E essas moradas são classificadas como escolas. Então, aqui na Terra, qual que é o nível da nossa escola? Provas e expiações. Tem mundos primitivos que vêm depois de provas e expiações. Mundos regeneradores, mundos de regeneração. O que vem depois? Mundos felizes. O que vem depois? Que a gente encontra citações na doutrina espírita. Mundos celestes. E talvez até tenha mais, mas a gente não tem ideia desse conjunto ainda. A gente tem uma ideia do que a gente já consegue assimilar, e olha que um pouquinho. Tá? Então existem sim. Eu lembro uma vez, isso muito tempo atrás, eu vi um vídeo do Carl Sagan, que é um historiador da década de 80, 70, 80, e ele naquela época ele já mostrou um vídeo do qual, de um satélite no qual ele conseguiu visualizar a Terra à distância. E ele estava muito longe da Terra. E aí então ele deu um zoom se afastando da Terra. E a Terra foi diminuindo, diminuindo, a ponto de se mostrar um ponto de luz, perante a tantos outros pontos de luz, perante a tantos outros planetas, a tantas outras estrelas, sóis, luas, né? Para nós termos uma ideia e também para nós tirarmos essa pretensão de lado, de que a Terra é o único planeta habitado, né? Então, para aqueles que ainda não entenderam essa ideia, que há muitas moradas, há muitos planetas, nós estamos mundos mais inferiores, no segundo da escala evolutiva. Nós estamos começando a nossa caminhada agora, os nossos estudos agora. Por exemplo, quando que as crianças começam a tomar consciência de suas existências? Na maior parte das vezes, quando elas estão lá nas séries iniciais, já saiu do berçário, já saiu do pré, estão ali nas séries iniciais que elas estão começando a tomar conta de sua existência. Olha, eu existo, papai, mamãe, etc. Ah, nós estamos aqui em um mundo, né? Então aqui eu tenho meus parentes, eu estou em uma cidade, eu sou uma criança ainda. Então ali ela está começando a ter noção da sua existência. É o nosso caso. Agora em um mundo de provas e expiações. Para vocês terem uma ideia do tanto que nós estamos começando agora. A nossa infância começa,
digamos assim, a nossa, como que eu vou te dizer? Nós estamos pré-adolescentes. Nós estamos tendo noção agora das nossas existências. Porque nós saímos de um mundo há pouco tempo atrás, os mundos primitivos. Nesse mundo de provas e expiações, o que nós encontramos neste mundo? Nós encontramos pessoas muito imperfeitas, a nossa ignorância, ela aflora de tal maneira que nós vamos escandalizando pelo mundo. Hoje menos, porque se nós formos observar como que era lá atrás, nós éramos muito mais bárbaros. Eu digo isso porque nós ainda somos bárbaros hoje, somos. Por mais que muitos talvez achem essa palavra um pouco pesada. Mas nós estamos vendo aí filhos drogados tirando a vida de suas mães. Entre tantos outros casos aí, de tantas outras barbáries, nós ainda estamos vendo. O que quer dizer? Nós ainda estamos sim num nível de barbárie. Estamos melhorando? Estamos. Porque conforme vai vindo o escândalo do Espírito, que são os nossos erros, vão vindo as correções, vamos sendo corrigidos nessa existência, vamos cometendo os nossos erros, e então a espiritualidade dá um jeitinho de fazer com que a gente já nessa existência vai sendo corrigido, vai vindo alguma aflição, vai vindo alguma dificuldade, vai vindo alguma expiação. Consequentemente, isso vai continuando pelas existências seguintes, porque o Evangelho vem nos dizer que nós pagamos os nossos erros, nossos débitos do passado, os nossos excessos, nós pagamos a prestação. Olha só, muitos ficam doidinhos, né, dizendo assim, nossa, eu já quero pagar tudo agora, eu não quero voltar mais nessa terra. Lê do engano, não vai ser assim. Porque se até em mundos felizes nós encarnamos, até lá ainda tem algumas provações, podemos dizer assim, né? Imagina nós que estamos em um mundo de provas e expiações, ainda vamos encarnar mais sim. Tá? Nós não somos um Chico Xavier da vida, um Eurípides Barçanufo, um Bezerra de Menezes, e esses ainda encarnaram aqui na Terra. Né? O que sobra para nós mais imperfeitos? Ainda temos muitas existências por aí nessa escola, neste planeta, e entendendo o que o Evangelho quer dizer. Porque existem vários níveis de filhos de Deus, de alunos de um mundo de provas e expiações. Existem aqueles que buscam provar de verdade, que buscam superar as suas dificuldades, que buscam dar o melhor de si, que entendem as circunstâncias à sua volta, buscam compreender o ponto de vista, têm fé em Deus e têm fé em si mesmos, e buscam auxiliar sua família, seus amigos, seu colega de trabalho e o meio no qual ele vive. Então este compreende que está em uma escola, que está estudando de verdade. Mas existem aqueles um pouco mais rebeldes que empurram a vida como em um barco à deriva, não aceitam as dificuldades, né? As dificuldades vêm, eles enfrentam, mas reclamando o tempo inteiro. Essas pessoas reclamam de tudo, se vitimizam de tudo. Então essas pessoas estão aqui, a Terra funciona como uma escola também, mas no momento como se ela tivesse um caráter mais assim de um hospital. Porque essa pessoa que está em sua rebeldia, ela está, digamos assim, um pouco doente espiritualmente falando, porque ela não está aceitando as regras da escola. Então ela está sendo no momento hospitalizada. É por isso que o Evangelho vem nos dizer que a Terra nós podemos entender como uma escola, para aqueles que realmente a aceitam como uma escola, como um hospital, para aqueles que são mais rebeldes, e também como uma prisão, para aqueles que extrapolam na rebeldia a ponto de não buscar conquistar as coisas com seu próprio suor, querem tirar o que é do outro, querem fazer maldade com o outro, querem prejudicar o outro, acabam cometendo delitos que aí, então, as leis humanas entram em vigor e acabam prendendo esse ser. Né? E é onde nós vemos muitas pessoas na prisão, vemos muitas pessoas presas em seu próprio campo psicológico, preso também nos sanatórios, preso também nas ruas devido à sua ignorância. Então, nós podemos observar que na própria Terra tem vários níveis de dificuldade que nós nos encontramos aqui.
Lembrando que esses níveis de dificuldades somos nós mesmos que o fazemos. Então, por isso que é bom nós fazermos uma reflexão. Como que eu estou compreendendo a Terra neste momento? Como uma escola? Eu estou buscando aceitar as leis de Deus? Eu estou buscando aceitar as oportunidades que eu tenho aqui nessa minha existência? Eu estou buscando aceitar os parentes que estão junto comigo? Eu estou buscando aceitar as oportunidades de trabalho e eu estou buscando superar essas minhas dificuldades? Estou buscando? Porque tem toda essa visão que nós precisamos ir trabalhando conosco, se nós estamos aceitando. Se estamos aceitando, ótimo. Então significa que nós estamos vendo a Terra como uma escola. O problema é se nós estamos revoltados, se nós não aceitamos as dificuldades, se nós não aceitamos os nossos parentes, e é o que nós mais vemos. Se nós não aceitamos o meio, dizemos assim, está tão difícil, eu quero que o governo me dá isso, me dá aquilo, eu não busco as coisas por mim mesmo, porque eu fico achando que está tão difícil, que o governo está difícil, que os parentes estão difíceis, que os amigos estão difíceis, aí eu já começo a me isolar, aí já é um problema. Tá? Aí eu já estou, então, já precisando de um hospital. E a Terra também me serve como isso, como um hospital. Tá? Ela busca de alguma maneira também me abraçar como um enfermo. Tanto que é por isso que nós temos a espiritualidade à nossa volta, que nós temos aqueles parentes abnegados, amigos de trabalho, amigos da nossa casa religiosa, que eles buscam nos confortar de alguma maneira. Tá? Mas tem aqueles que extrapolam, tem aqueles que a rebeldia vai além. Além deles não aceitarem as dificuldades, eles precisam tirar daqueles que conseguem por si mesmos, ou eles precisam tirar daqueles, não, aquele lá tem muito, tá? A vida foi muito boa com ele, Deus foi muito bom com ele, então não dá certo, eu quero a minha parte. Aí vai e tira do outro, a ponto até de tirar a vida do outro, de tirar a felicidade do outro, de violentar o outro na busca de prazeres aqui nessa terra. Esses seres, então, a terra para eles é uma prisão. Não só como espírito, porque ele não está aceitando a condição terrena, tanto também como ser humano, porque então vem as leis humanas que vão até ele, acabam prendendo e ele acaba perdendo a sua liberdade de superar as suas dificuldades, onde muitas vezes ele se torna um fugitivo, onde muitas vezes ele precisa então estar preso, porque se ele estiver em liberdade, ele vai fazer o mal para o seu semelhante. Tá? A doutrina espírita vem com calma nos auxiliar para entender os ensinamentos do Cristo. Muitos dizem assim, a doutrina espírita é uma doutrina à parte de tudo que nós conhecemos. É por isso que muitos a repudiam, mas é porque eles não estão buscando entendê-la e compreendê-la. A doutrina espírita simplesmente veio para simplificar os passos do Cristo, os ensinamentos do Cristo. Veio para fazer com que nós possamos entender as suas parábolas, o seu caminhar, por mais simples que seja. Passou mais de 2000 anos, nós, apesar de, devido à nossa inteligência, tudo estar mais moderno, nós ainda estamos bárbaros, nós ainda prejudicamos o nosso semelhante, nós ainda deixamos o nosso orgulho aflorar e humilhamos o outro, prejudicamos o outro, não buscamos ser seres humanos de bem, ao contrário, somos seres humanos egoístas, como condiz o ser humano que está na Terra, mas não é porque a média do ser humano na Terra é um ser humano imperfeito, que nós temos de então dizer assim, não, eu não vou mudar, eu não vou me corrigir, é do engano. Nós estamos aqui para melhorar sim. Nós estamos aqui para elevar a Terra do patamar de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração e depois continuar a nossa caminhada e chegar a mundos felizes. Porque nós merecemos ser felizes. Se nós não somos felizes agora, é por causa da nossa própria forma de caminhar. Eu estou caminhando na terra derrubando os outros, pisando os outros, maltratando os outros, humilhando, violando. E eu quero ser tratado bem. Eu quero ter do bom e do melhor. Eu quero tudo para mim. Não vai dar. Então, se é uma escola, Deus me diz assim,
você sim, você terá boas-venturanças desde que você também auxilie os seus irmãos a terem boas-venturanças, a conseguirem as coisas na vida, a superarem as suas dificuldades, a estudarem, a trabalharem. Vocês precisam ter o que? Harmonia entre si, fraternidade, piedade. Se um irmão meu está em dificuldade, eu não devo dizer assim, não, isso é a aprovação dele, isso aí é o karma dele, ele tem então de passar sozinho dessa maneira, ele é do engano. Nós estamos aqui para ajudar o outro a tirar aquele espinho, mas lembramos, ajudar, tá? Não é fazer as coisas por ele, não é carregar ele nos ombros, não, é ajudar, é auxiliá-lo a se levantar, a conseguir por si mesmo a sua dignidade. E a partir do momento que nós então entendermos essa premissa e começarmos a caminhar como humanos, aí sim então nós um dia poderemos dizer, quando alguém fizer alguma maldade, nós poderemos dizer assim, nem parece um ser humano, porque nós já estaremos em um mundo feliz. Olha só que bacana. Então é por isso que nós devemos nos abraçar como irmãos, aceitar o Evangelho em nossas vidas, entender que a religiosidade é necessária. Um dia desses eu vi então uma mensagem dizendo assim, que a espiritualidade, que nós não precisamos da religiosidade para alcançar a espiritualidade, para ter Deus em nossas vidas, tá? Eu duvido disso, porque eu acredito que assim como nós aquele profissional que quer ser um bom profissional na sua área, então ele está sempre buscando, ele está sempre estudando, e é por isso que ele está cada vez melhor, e é por isso que ele está cada vez mais moderno, e é por isso que ele atende cada vez mais a sua profissão, porque ele está sempre estudando, e estará sempre próximo de Deus, cada vez mais próximo, entendendo melhor como deve ser a nossa caminhada terrena, aqueles que buscam através da religiosidade. Mas está certo que as pessoas às vezes ignoram a religiosidade porque nós ainda estamos em uma religiosidade na Terra corrupta. Isso é verdade. Nós temos religiosos que cobram para então o fiel entrar dentro de sua casa. Nós temos então muitos religiosos que cobram para qualquer tratamento, para qualquer forma de lidar para com esse ser. E não deve ser assim. Um dia nós vamos entender que nós não devemos cobrar. Aceitar auxílio para a casa religiosa é uma coisa, mas aquele auxílio que a gente não cobra, que o outro traz do seu coração, olha, minha casa ali, minha casa religiosa, precisa de uma pintura, precisa de tijolos, precisa de um auxílio para isso ou para aquilo, vamos ajudar. Aí sim, tá? Então, a religiosidade, ela deve ser trabalhada em nossos corações, mas a religiosidade cristã, porque é a que eu acredito que está para a humanidade. É a que eu acredito que é o nosso governador, aquele que veio lá atrás nos ensinar, caminhar junto conosco e está preparando o lugar para nós, para quando nós voltarmos para a espiritualidade. E para poder então a gente finalizar o estudo, eu vou falar um texto do livro Caminho, Verdade e Vida. Perdão, Palavras de Vida Eterna. Suportemos, tenha a paciência, a sua obra perfeita. Detente um minuto no torvelinho das preocupações costumeiras e repara que deves o próprio equilíbrio, a paciência divina, a sustentar-nos em cada instante da vida, através de 1000 modos. Muita gente, talvez, entivitando na ternura do recém-nato, duvidasse da tua capacidade de sobreviver para a existência terrestre. Mas Deus teve paciência contigo e conferiu-te o devotamento materno que te ajudou a ativar as energias do próprio corpo. Entendidos de psicologia, em te anotando a intempestividade infantil, provavelmente desconfiaram da tua possibilidade de alfabetização. Mas Deus teve paciência contigo
e concedeu-te a heróica ternura de professores abnegados que te abriram novos horizontes no campo da educação. E a paciência do Senhor, cada dia, permite generosa que tales plantas inermes, que te assenhoreis do suor e do sangue dos animais, que te apropries das forças da natureza e que te valhas indiscriminadamente do concurso dos semelhantes, para que te alimentes e mediques, restaures e instruas. Lembra-te dessa paciência perfeita que te beneficia e cultiva a paciência para com os outros. O companheiro cuja aspereza te ofende e o aprendiz cuja incipiência te irrita são irmãos que te rogam cooperação e entendimento. E quantos te caluniem ou te apedrejem são doentes que te pedem simpatia e consolo. Mas, para que colabores e compreendas, harmonizes e reconfortes, é necessário que a tolerância construtiva te alente os passos. À frente dos óbices de todo gênero, guarda a paciência que ajuda, e diante dos ataques de toda ordem, cultiva a paciência que esquece. Escuta-te, pois, na paciência para com todos, sem jamais te esqueceres de que a alegria dos seres humanos é a paciência de Deus. Olha que bênção de texto! Mais uma vez nos comprovando que nós estamos em uma escola, nos ditando todas as circunstâncias pelas quais nós passamos e que estão nos educando, e que estão nos acalmando, e que estão nos melhorando, e que estão nos lapidando. Então que nós possamos levar essas lições riquíssimas, para com o nosso coração, para com a nossa mente, para com as nossas ações no nosso cotidiano, com a nossa família, com os nossos amigos, com toda a comunidade na qual nós estamos inseridos. Porque é para isso que nós estamos aqui, para melhorar o meio, para auxiliar o nosso semelhante a melhorar. Consequentemente, esse auxílio que nós damos para este meio volta para todos nós, porque nós vamos melhorando também. Porque a caridade, ela cura, ela destrói o orgulho, a vaidade, o egoísmo e a arrogância. E a caridade nos ensina a humildade. É uma bênção essa doutrina, que nos tempos atuais vem nos acordar para a nossa imortalidade e para a espiritualidade, que nós já almejávamos, mas o nosso apego não nos deixava ir mais longe. Eu gostaria de deixar aqui um abraço para todos, agradecer mais uma vez essa oportunidade e vamos caminhando, vamos aprendendo, que assim seja.